Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, tudo bem com você? Tá começando mais um Bate-Papo das 6. Que bom, hein? Ter o seu carinho, a sua audiência aqui na nossa TV Sim, canal 16.1. Também pelas redes sociais, pelo YouTube, ó. Pode acompanhar a gente também. Estamos ao vivo também na Rádio Viva FM 106.1. Hoje um tema interessante. Você que é descendente de italiano, você que quer tirar a cidadania italiana, vai saber um pouco mais. E claro, você que nos acompanha em todo o estado do Espírito Santo vai aprender um pouco mais nessa próxima hora até às 7 da noite, ao vivo, claro, nesta sexta-feira. Lembrando sempre a reprise no domingo à tarde dos programas que tivemos ao longo da semana. Daqui a pouquinho eu vou apresentar os nossos participantes. Convido você também no WhatsApp para interagir com a gente, 996224547, tá legal? Produção, tem imagens do trânsito. Estamos fechando já início de noite de sexta-feira e aí a gente acompanha a câmera instalada aqui na sede da nossa TV Sim em Linhares. O trânsito flui muito bem nesse momento. Parou ali agora, claro, o semáforo fechou e a gente torce para que o trânsito possa continuar assim, não só na sexta-feira, mas também como em todo final de semana e as nossas câmeras focalizando tudo e mostrando tudo para você, tá legal? Agradeço o carinho, você também que está no carro agora acompanhando pela Viva FM em 106.1. Gente, o papo hoje é o Comity italiano no Brasil, os Comities, né? E a gente vai falar o que é um Comity e por que vamos falar sobre esse assunto hoje com dois entrevistados que são candidatos a fazerem parte do Comity italiano Espírito Santo, Rio de Janeiro. Mas isso é papo para daqui a pouco. Antes, a gente vai ilustrar com um vídeo gravado pelo ator italiano que já fez várias novelas no Brasil, o Nicola Cilia. Ele vai explicar um pouco para a gente poder entender melhor o tema de hoje do nosso Bate-Papo das 6. Você sabe exatamente o que são os comites? Comitê dos italianos no exterior? Os comites representam os italianos residentes no exterior que os elegem. Trabalhando em conjunto com o consulado, o Comites procura aproximar e apoiar a comunidade italiana, fomentando cultura, resgatando a memória histórica da imigração italiana, trazendo oportunidades e reportando todas as necessidades e as propostas dos residentes no exterior ao governo italiano, de maneira oficial, através da autoridade consular. As ações do coletivo italiano também buscam estreitar as relações Brasil-Itália, aumentando a colaboração com as autoridades locais. Procure participar do comitê da sua região e mantenha seus laços com a Itália. Receba apoio e informações de todos os seus direitos como cidadão italiano. O comitê é um pedaço de Itália em território brasileiro. Aproveitem e participem.
Bacana demais. E para falar um pouco mais sobre o Comets, tenho aqui Thiago Hold e também o Jobson de Freitas, e o Lúcio está aqui nos bastidores também. Todos eles são candidatos e eles vão vão esmiuçar o que são os Comets. Thiago, boa noite. Que prazer recebê-los aqui. A italianada está na área, não é isso? Boa noite, buonasera a tutti. É um grande prazer retornar aqui agora num outro modelo, numa outra entrevista, mas sempre falando da italianidade que nós temos aqui no Espírito Santo. Agradecer mais uma vez, Marcelo, a você, a TV Sim, pela oportunidade de passar um pouco o que é, na realidade, o Comets, né, e a importante função dele, a importante participação, né, dos italianos aqui do Espírito Santo para com essa eleição que vai ocorrer agora nesse próximo mês aí de novembro e dezembro. Jobson de Freitas. Jobson é linharense. Sim. Jobson, boa noite. Boa noite. Boa noite a toda a comunidade Ítalo Capixaba do Espírito Santo. Mais uma vez estamos aqui presentes, agradecemos a disponibilidade da TV Sim nos acolher. E hoje o papo traz uma grande possibilidade à comunidade italiana, né, que é a representação pela primeira vez, depois de quase 2 décadas, né, 2 listas concorrendo a uma possibilidade da representação, né, do Comets. Bacana. Então, para a gente entender um pouco mais como o Nicola Siri já muito bem explicou nesse vídeo, são 7 Comets espalhados pelo Brasil. Perfeito. O que está atrelado ao Espírito Santo está junto com o Rio de Janeiro. Explica um pouco, Thiago, e como funciona toda essa mecânica e depois, processo de votação, a gente vai trabalhando passo a passo. Ok, então essas 7 circunscrições, a nossa circunscrição específica é Rio Espírito Santo. É um Comets, é um conselho composto com 12 conselheiros, né? Historicamente, o Espírito Santo nunca teve a paridade ou a maioria dos conselheiros, e, portanto, há necessidade, sim, dessa representatividade, e é por isso que nós estamos lançando uma chapa exclusivamente 100% capixaba, com interesse, né, de colocar o Espírito Santo na paridade, ou em que o seu nome, né, a maioria, na realidade, seja com os conselheiros do nosso sendo capixabas, né, buscando, na realidade, atender aos nossos interesses, claro, mas atender principalmente a comunidade italiana aqui do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo como o maior percentual de italianos do Brasil, na realidade. A comunidade é um contrassenso, na realidade, porque nós nunca tivemos, assim, durante todo esse período, as questões que são pertinentes ao Comets, que é trazer os recursos para o investimento em cultura, na língua italiana, e também atrelando, né, porque o Comets também tem essa função de encurtar esse espaço entre o Brasil e a Itália, o Espírito Santo sendo o berço da imigração italiana. Eu acho que há necessidade, sim, o empenho é grande de montar essa chapa, e eu agradeço a todos aos conselheiros que fazem parte aí, que estão se colocando aí como candidatos. E a ideia, como eu disse, é de colocar o Espírito Santo aí sendo protagonista nessa circunscrição Rio Espírito Santo. O Jobson, são quantos candidatos hoje do Espírito Santo? Então, nesse momento nós temos uma lista 100% capixaba. Essa lista são 12 candidatos. É o máximo que pode. Aí o ideal seria eleger os 12. Por proporção, né? Quem tiver a maior quantidade de voto, então na proporcionalidade leva o maior número. Mas no Comets são eleitos 12. São 12. Hoje o Espírito Santo e Rio de Janeiro, a proporção está meio desbalanceado, Thiago? É desproporcional. Hoje nós temos 4 representantes e o Rio de Janeiro ele possui 8 representantes. Com isso, né, assim, a gente entende também que num papo, numa discussão, quando você coloca os interesses das comunidades, claro, é evidente que o Rio de Janeiro, tendo essa maioria desses conselheiros, vai acabar levando os recursos ou as oportunidades, né, para o estado deles. E aí nós estamos querendo realmente somente equiparar, dividir esse bolo aí com a nossa italianidade aqui com o Espírito Santo. O quanto é importante, né, nessa posição, porque nessa paridade, o Comets, na verdade, ele representa a sociedade que é italiana junto às autoridades consulares. Então, nesses últimos anos, o que tem acontecido com o Comets da jurisdição, que maior número no Rio de Janeiro? É que a maior representação está lá. Então, o Estado do Espírito Santo acaba perdendo essa realidade, essa possibilidade. Perde o quê? Perde a mostra de cinema, perde a mostra de arte, cultura, porque se estabelece tudo com um grande grupo que está no Rio de Janeiro. Então, é importante que, nesse momento, as pessoas que são italianas entendam a possibilidade de dar a presença maior aos votos aqui do Espírito Santo, porque nós somos a única chapa 100% capixaba. Não temos ninguém do Rio de Janeiro, que vai possibilitar, garantir a segurança aos ítalos capixabas
nós podemos trabalhar junto com a comunidade para que a comunidade alcance os objetivos junto ao consulado, já que o COMITES é esse representante diretamente da sociedade junto às autoridades consulares. Pois é, então quem está acompanhando agora, que é descendente, que tem a cidadania, que está acompanhando em todo o Espírito Santo, essa comunidade italiana grandiosíssima, né? E o Tiago reside em Santa Teresa, a gente sabe a quantidade, né? Aí depois você parte para o extremo sul do estado, aqui em Linhares nem se fala, os descendentes também. Essas pessoas, como elas vão contribuir? Existe um processo da campanha eleitoral, vocês estão em plena campanha, podemos assim dizer. Perfeito. E essa pessoa está perguntando em casa, mas como eu posso ajudar com o meu voto? Então, no primeiro momento, é uma particularidade nessa eleição em que a pessoa vai ter que se habilitar ao voto. É a parte mais trabalhosa, digamos assim. Mas é muito simples, é muito básico. Você tem um formulário em que você preenche com os seus dados básicos, pessoais, nome, endereço, telefone, e você remete isso daí, junto com um documento de identificação com foto, para o e-mail do Consulado do Rio de Janeiro, estando dessa maneira habilitado para o voto. Qual é o prazo, Tiago? O prazo que nós temos até o dia 3 de novembro, quarta-feira, né? Na próxima quarta-feira. Então, assim, é muito importante aqueles que não se habilitaram ainda, que façam, exerçam a sua cidadania, né? Vamos buscar realmente resolver, mas no primeiro momento nós temos que se habilitar. É o primeiro trabalho que nós temos, Marcelo. Bacana. E a partir do momento que a sociedade ítalo-capixaba se reúne, ela se apresenta para se colocar à disposição. Então, vale precisar que a eleição do COMITES é voluntária. Todos nós colocamos à disposição, não temos remuneração para isso, se coloca à disposição da sociedade como cidadão italiano para levar as propostas da sociedade no caso, ao cônsul, aquilo que era necessário do comércio, diretamente à embaixada. Então, todos os italianos, mesmo que sejam nascidos aqui no Brasil ou que vieram para cá com AIRES, são representados pelo COMITES. E o COMITES, atualmente, ele não tem remuneração, você se coloca como voluntário à disposição para ajudar a comunidade a chegar ao ponto, né, esse ponto de quê? Dessa integração, a cultura, a língua, o comércio, fazer com que as pessoas que estão aqui, né, hoje mais de 60% da nossa população tem descendência italiana, inclusive você, né? Então você vê a importância dessa realidade e que nesse momento nós possamos trazer isso, né, para o Espírito Santo de uma forma muito clara, de uma forma muito específica. Chegou a vez de nós pensarmos no nosso estado, né? Bacana. Aí somente, você falou do formulário, como é que eu posso ter acesso? É algum site para dar início, esse pontapé? E a segunda pergunta, eu tenho que ter a dupla cidadania ou só provar que sou descendente? Não, você tem que ter a cidadania, né? Tanto é que assim, é uma prerrogativa, que tem direito ao voto o cidadão que tem a dupla cidadania italiana. E assim, o formulário você encontra, né? Mas vamos deixar até aqui disponível aqui com o telefone de contato, as mídias sociais, para que aqueles que tiverem dúvidas, né, tá colocando assim à disposição para assim realmente fazer com que as pessoas se envolvam e realmente se habilitem ao voto, que como eu disse, é um trabalho mais minucioso. Nas eleições passadas não tinha essa prerrogativa, e a gente espera aí poder contar com a sensibilidade dos capixabas aí, porque assim, como o Jobson colocou, da parte cultural, que é muito importante, tem também a questão da dificuldade e a onerosidade que tem, às vezes, de se deslocar. Hoje, o cidadão capixaba ele tem que se deslocar até o Rio de Janeiro, se ele quiser. O processo de cidadania pode ser feito por aqui, ok, mas eu tenho que agendar e eu tenho que me deslocar até o Rio de Janeiro. Quer dizer, é um direito de sangue, a questão da cidadania italiana, mas eu ainda tenho que me deslocar até um outro estado. Quer dizer, encontra dificuldade, encontra esses impasses aí que não deveriam ter. Então, assim, uma das importantes pautas, eu acredito, para o novo COMITES que for eleito, é brigar por essa necessidade de que haja também aqui a possibilidade, ou itinerantemente, ou de uma vez ou outra, ter um representante consular aqui, para poder analisar os processos de cidadania aqui no Espírito Santo. E não fazer com que a pessoa tenha que se deslocar todas as vezes até o Rio de Janeiro. O custo aumenta demais. Perfeito. Para essa pessoa. Às vezes a gente conversando entre os descendentes também, aí alguém da família pergunta, poxa, mas está muito difícil, como é que eu faço aí para buscar esse caminho da história e tudo? Aí cai no Rio de Janeiro, e aí você tem mais um custo para chegar até lá. Então, essa é uma das bandeiras de vocês também, né, Tiago? Exato. É uma das demandas, né? Na realidade, e fazendo uma analogia, é um órgão fiscalizador, o Jobson colocou bem, não tem remuneração, realmente é uma representatividade do povo junto ao consulado e junto à Itália também. Quem toma realmente a decisão, como eu disse lá, a gente leva as demandas, o COMITES, é o próprio cônsul. E aí, na realidade, é dividir com ele todas as demandas que chegam até nós, para que ele possa, mesmo que assim,
talvez tenha dificuldade no primeiro momento, talvez precise de um entrave, precise de recurso, mas ele entender que a necessidade do Estado nosso aqui, que leva muitas demandas para o Rio de Janeiro, ela precisa ser sanada de alguma maneira, ou precisa ser dividida. Poxa, se lá no consulado do Rio de Janeiro eu consigo fazer tudo lá, por que aqui no estado do Espírito Santo, que é uma demanda tão grande, a comunidade tão grande, eu não consigo resolver as coisas aqui e eu tenho que onerar as pessoas e fazer com que elas se desloquem até o Rio de Janeiro? Isso precisa ter um equilíbrio. O que fica também uma situação que o Espírito Santo sempre foi tratado nos últimos anos em segundo plano. E a atual jurisdição hoje do Comites, que está presente, e algumas vezes tentou, de uma forma direta ou indireta, agir, mas não tiveram êxito. Então você vê que hoje, para você conseguir fazer um passaporte no consulado, você tem que fazer videochamada, 600, 700 ligações. Isso é inadmissível. Nossa. Porque o passaporte não é o fato só para... Tem um passaporte para investimento, né? A área do comércio, as pessoas precisam ir para outros países fazer investimento e ficam de uma forma. Então, a proposta atual da Capixaba, 100% Capixaba, é viabilizar de uma forma direta essa estrutura, porque a estrutura atual não pode permanecer. E como nós ficamos sempre em segundo plano, no caso do Estado do Espírito Santo, você vê que agora no Rio de Janeiro está acontecendo uma mostra, né, do Dante, uma mostra de arte, e que não chega ao Espírito Santo. Então, lá chega e lá para. Lá para. Então, assim, em que momento o Comites, que é essa representação dessa sociedade italiana, vai diretamente ao representante consular e diz, escuta, e nós? Se a população do Espírito Santo hoje corresponde com mais de 70% da receita do Rio de Janeiro, do Consulado General, é impossível que o Espírito Santo seja tratado em segundo plano. Então, a nossa proposta é levar, né, a representante consular essa força dessa comunidade atual, que vem sofrendo nos últimos anos. Né? Para você ter ideia, há 3 anos atrás, os descendentes de italianos aqui no Espírito Santo dormiam na porta do consulado. Às madrugadas, levavam colchão e estavam lá para pegar uma vaga. Olha só, que então, ponto chegamos. Perfeito. E assim como o Jobs colocou, na realidade, Marcelo, que a população fique ciente também, principalmente os capixabas, é a questão do pagamento. Né? Hoje você paga, né, para ter a sua cidadania. Existe uma taxa da cidadania que foi constituída, ela custa 300 euros por cidadão, e desses 300 euros, 30% retornam para o consulado. Então vocês imaginam bem, hoje estão 90 euros de cada cidadania voltaria para o consulado do Rio de Janeiro. E isso é uma coisa muito assim, que não tem transparência. A gente não consegue saber o que realmente retornou os valores, o que realmente está sendo... Onde foi aplicado. Exatamente, perfeito. Por que aqui no Espírito Santo nunca foi investido nada? Por que não tem... E se nós levamos tantas demandas e tantos cidadãos vão lá para poder fazer a cidadania, quer dizer, pagam por um direito de sangue, e ainda por cima não tem esse recurso. Então, essa é uma demanda também, e aí eu não sei, assim, os instrumentos que nós temos para poder solicitar aos órgãos, no caso, o Consulado do Rio de Janeiro, a Embaixada, olha, gostaríamos de saber, é justo que a comunidade tenha em mãos mais transparência com relação aos valores e aonde estão sendo empregados. E se estão sendo empregados somente na circunscrição do Rio, está errado. O Espírito Santo deve dividir essa fatia. Nós temos que ter também aqui o nosso lado representado. E é para isso que você precisa de um número, de uma paridade na hora de discutir esse tipo de assunto. E essa sociedade Ítalo-Capixaba, ela se reuniu nos últimos 3, 4 anos, veio com os grupos e hoje temos aí a agência consular, né? O Sportello está aí por quê? Está aí devido de um fruto de um trabalho da comunidade. Né? Nós temos sempre um ou outro, não, foi o fruto da comunidade de anos. Né, de anos. Então a gente hoje percebe que é possível, e isso deve acontecer, mas com esse olhar. Nós não podemos aceitar, muito menos do que o Espírito Santo, que o sangue dos Ítalo-Capixabas seja em segundo plano. É o mesmo sangue. Somos todos pelo sangue italiano. Né? Então, assim como os nossos ascendentes lá atrás chegaram, e outra coisa muito importante, né? A imigração italiana no Brasil começa em Santa Teresa. É aqui. É a primeira cidade, foi aqui. Então, assim, é um desmerecimento com o Estado. Não podemos dizer que sim nem que não, mas hoje a possibilidade dos Ítalos Capixaba darem o voto à chapa 100% capixaba para que a gente possa construir essa realidade de uma forma muito clara, levando a parte da cultura, levando a culinária italiana. Veja bem, não sei se você sabe, muitos de nós gostamos de fígado com cebola. Isso é um prato veneziano. Então precisa trazer isso à sociedade para conhecer. Muito pessoal, às vezes, vai no restaurante e fala assim, quer palha italiana? Mas na Itália não tem palha italiana. Possivelmente é um doce austríaco, alguma coisa semelhante. Ou abrasileirado. Ou abrasileirado, exatamente. Então a gente precisa fazer uma construção, uma reconstrução de algumas coisas, mas temos coisas maravilhosas no nosso estado aqui que estão apagadas. Então, assim, o Comites precisa levantar essa bandeira. Esse atual Comites, com 12 pessoas, vai continuar com 12, lógico que está o placar 8-4, ele se reúne
periodicamente ou não? Como funciona isso? Ele deveria se reunir. Na realidade, você tem um presidente, né? Você tem um secretário e você tem um vice-presidente. Deveria ser feito com a pandemia, claro, evidente. A gente sabe das dificuldades que nós tivemos. Mas até antes disso aí, nos últimos 3 anos, colocando assim, de 2015, esse ano se estendeu 1 ano a mais. Na realidade, as eleições para o período são 5 anos na legislatura. São 5 anos. Então, esse ano durou 1 ano a mais por conta da pandemia. Então, assim, a gente não vê nenhuma ação efetiva do Comites para com principalmente o Espírito Santo. Se alguma coisa foi feita para o Rio. Mas para cá falta transparência. E é isso que a sociedade precisa. De maior transparência, realmente colocar em ata o que foi, as reuniões, se colocar clara, o que tinha pautado, o que realmente foi conquistado, o que não conseguiu, o que ficou para uma próxima reunião, prestação quando de será. contas. Prestar conta, exatamente. Mas nós temos uma turma grande, né? O entrave principal dentro dessas falas é o seguinte, é a proporcionalidade. O número hoje que nós temos no Espírito Santo, pelo atual Comites, não tem força. Sim. E é isso que nós estamos tentando mostrar nessa lista, nessa chapa. Que se nós votarmos hoje o Ítalo Capixaba em outra chapa que tenha pessoas do Rio de Janeiro, você vai eleger pessoas do Rio de Janeiro. E novamente entrará na mesma proporção. Nós precisamos mudar essa ideia, porque nós precisamos ter mais capixabas eleitos na lista e assim podemos ter poder de ação. E que a presidência seja aqui. Nunca foi. Nunca foi. Como é que nós temos essa quantidade de Ítalo Capixabas e nunca teve a presidência do Comites? Porque existe um grupo no Rio de Janeiro, unido a alguns grupos aqui, que querem isso, querem manter essa realidade. Entende? Quando o Tiago fala sobre a taxa dos 300 euros, isso foi instituído por um partido. Então, o que é a taxa de 300 euros? É tirar o direito daqueles mais simples de não conseguir chegar. Porque hoje 300 euros é praticamente quase R$2.000. Sim. Né? Então, o que nós queremos como Comites? Dar essa viabilidade, que o sistema hoje de agendamento de cidadania seja o Prenota-me em automático, que não dependa de assessores, que não dependa de despachante, que não dependa de terceiros. Porque mesmo eu com a função de assessor do comitalista para a cidadania, entendo que a sociedade deve escolher aquela que quer fazer. Nesse caso, a comunidade. Em algum momento, aqueles que querem contratar assessores, não haveria problema. Mas aqueles que não querem contratar, precisa ter esse acesso. E hoje o acesso, como é estabelecido, ele é injusto. Sim. Né? Então você pega alguém que está no interior, precisa pegar o telefone para fazer 600, 500 chamadas, e tu está em paridade. Então você não dá direito de igualdade a todos. Tá certo. Marcelo, só para poder assim, explicar, porque realmente o Jobs está falando, é muito importante essa questão. Hoje, por exemplo, se você quiser marcar um agendamento para o passaporte, por exemplo, você tem que fazer uma videochamada. E aí você tem uma pessoa disponível para atender o Rio e o Espírito Santo. Jamais essa pessoa vai conseguir uma loteria. Então, isso não pode existir, isso tem que mudar. É impossível que eu não consiga ter, como no governo brasileiro, por exemplo, funciona muito bem, que é o passaporte nosso aqui, você consegue marcar, agendar, nem que for para o ano que vem. Eu desisto logo. Né? Porque as pessoas... E aí, assim, é injusto, como o Jobson mesmo falou, todos têm acesso à internet? Do interior, o cara tem direito a ter cidadania, tem direito a ter o documento dele, mas tem acesso à internet? Ele tem acesso a um telefone que faça videochamada? Quanto tempo disponível ele vai ter do dia para poder ficar lá chamando? Então tá errado. Se você tem um consulado, por exemplo, na capital do Espírito Santo, você forma um grupo no interior, loca um carro, um exemplo, né? Aí você começa esse processo de uma forma muito mais próxima, itinerante. E o consulado pode acontecer de ficar um período ou ir embora, não sei como vocês colocaram também, devido a custo. Mas, Tiago, vamos segurar um pouquinho, porque a gente tem que fazer um intervalo. Tá ótimo, perfeito. Guarda essa colocação para daqui a pouquinho, tá ótimo, certo? Perfeito. Bacana, gente. Tem muita conversa ainda para acontecer, vamos discutir bastante. Você que é descendente, você que tem cidadania, fique ligado, você vai poder participar desse processo de eleição, ainda dá tempo, e o Tiago, o Jobson vão colocar todos os detalhes para você se inscrever e participar com o seu voto também para o Comites Espírito Santo, Rio de Janeiro. Bate-papo das 6, volta já já. Já estamos de volta com o nosso bate-papo das 6. Hoje o assunto são os comites italianos e a eleição para uma nova gestão. Lembrando, né, como foi colocado no primeiro bloco, os comites, o Capixaba ele está associado ao comites, ao Rio de Janeiro, aliás, ao estado do Rio de Janeiro. Os dois estados formam um comites. Tiago e Jobson estão aqui, são candidatos e a chapa totalmente capixaba, como eles colocaram, né? 12 nomes, aliás.
Aí quando a pessoa for votar, ela vai escolher desses 12 nomes 4. Até 4. Ela pode votar eu faço a até opção 4 por essa candidatos. chapa. Exatamente, né? São 12 candidatos, você marca a chapa, né? Nosso caso é a Italianità em Movimento, vai aparecer lá 100% capixaba, tá fácil para poder identificar. E aí ela coloca os 4 nomes dos 12 que ela tem a opção. A pessoa vai escolher. Perfeito. Esses 12 nomes a produção vai colocar na tela. Tá aí, ó. Isso aí. Olha, ô Jobson. Sim. A turma toda aí, ó. Só tem fera aí, né? Nós podemos começar ali, por exemplo, com a Ana Cani. Né? A Ana Cani, ela é servidora federal aposentada, uma das maiores genealogistas do Espírito Santo, uma pessoa que está inserida diretamente na comunidade por muitos anos, tem uma grande representatividade, é uma pessoa muito importante, né, no nosso meio. Sempre trabalhou pela defesa, né, da questão iris sanguinis, né, da cidadania, e veio somar conosco. Né? O segundo, nós temos ali o hold. Pode manter aí, produção. Vamos falar um pouquinho. É importante, né? Temos o hold, né? Nosso querido Tiago tá aqui. Já foi candidato ao parlamento também italiano, atualmente é vereador, morador de Santa Teresa. Perfeito. Muito dinâmico. É sangue italiano e doa o sangue pela Itália. Com isso certeza. É muito importante, né? Dizer tudo isso aí. Nosso querido Lúcio, Tiago pode apresentar o Lúcio. Lúcio Spelta, que é o nosso presidente da atual Casa de Itália, Associação Veronese nel Mondo também, envolvido com as comunidades italianas e que também faz parte da nossa chapa, assim como também o Carlos Dalla Bernardina, que também é empresário e também participa da nossa chapa, o Zé Lino Sepulcro, que é presidente da Federação do Comércio, o André Stoqueiro, que além de trabalhar também com tradução de documentos italianos, também ativo também na comunidade italiana, o Zé Denis Dalmasco, que é de Colatina, na realidade, também faz parte do Coro Voce d'Oro, é dentista e também ministra palestras que envolve a cultura italiana. Robson, se você quiser completar os demais para a gente poder se dividir aqui. Ó. Então, ok. O Marcelo é natural de Colatina, né? Formado em contabilidade, uma pessoa muito engajada também, né? Dispõe de disponibilidade para ajudar a comunidade. Nós temos a nossa querida Ana Cristina Florentina, se não me engano, delegada da Polícia Civil, né? Aposentada, atualmente está advogando. Depois nós temos nossa querida Rafaela Ferreiro. Rafaela já foi funcionária do consulado, atualmente é assessora do comitalista, uma pessoa muito presente, é nata em Verona, veronese, italiana doc. Exatamente. Depois nós temos aí nosso querido Marcelo, né? Marcelo Foratini, que é irmão da Ana e também cidadão italiano engajado aí e está nos ajudando também na campanha. E temos, por último, o 12º lá. Olá. O 12º, né? É o Jobson. É o Jobson Tá aqui com a gente. Bastos Carafa. Carafa em italiano que é garrafa, tá, gente? É, isso aí. Vocês foram para a Itália e pediu uma carafa de bira, se é uma bosta. Somos tudo que é posto. Aqui vale precisar que, como eu fui apresentado inicialmente como Freitas, né? De sobrenome no Brasil eu sou Freitas, como descendente italiano sou Bastos Carafa Jobson. Sou declarado só pela minha mãe, né? Então a Itália entendeu que eu deveria pegar o sobrenome diretamente dela. Mas só legal. Por esse motivo. Mas são tutti buona gente. Tutti buona gente. Eu tô lembrando aqui, a gente que é descendente, e às vezes a gente, quando se reúne os primos, os descendentes também, é muita festa. O Jobson, não sei há quantos anos está em Linhares já, mas o meu pai cantou no coral italiano do saudoso Natalino Pandolfi aqui, muitos anos. Chamava Solid, Sociedade Linharense Descendente Italiano do Espírito Santo. Também isso... meu cantato Belo Márcio de Fiore. Eles tinham um traje belíssimo. E fizeram estrada e foram para sul do estado, andaram isso aí, Santa Teresa, Venda Nova e por aí vai. Mas assim, me veio à memória agora. Então, vamos pegar isso aí um minutinho, se você me permite. Por favor. Veja, essa é uma fala do Comite da nossa proposta, é fazer que essa sociedade, por escato, né? Tudo isso venha de uma forma diferente que atualmente está. Porque assim, Linhares hoje tem uma percentual altíssimo, né? E a comunidade e as suas associações foram morrendo aos poucos. Sim. E cadê a presença do Estado italiano? Cadê, né, a presença do cônsul, da força que a cultura italiana tem? Então nós não podemos deixar isso ficar para trás. É que nós tivemos aqui em Linhares o finado Trevisan,
que aprendeu com o jornalista, o avô, né, o pai, na verdade, que era italiano, falava italiano, tinha vários escritos, né, e se perdeu aí junto com ele, porque não houve uma recuperação, desculpa, de tudo isso aí. Então nós precisamos trazer para o Espírito Santo essa realidade dessa chapa 100% capixaba, para que nós possamos nos ouvir, que nós com o sangue italiano possamos construir a parte da nossa cultura e não deixar perder. Nós temos toda uma realidade aí de pessoas que vêm fazendo trabalhos interessantes no interior também, na região também das montanhas, né? Museu que está lá perdendo, né? Sem força. Nós não podemos deixar que a língua se perca da forma que está indo, então precisamos votar 100% capixaba para que consigamos fazer esse trabalho e dizer às autoridades italianas, ao cônsul, ao embaixador, né? Toda a nossa riqueza que tem o Espírito Santo. E quando a gente fala de coral, por exemplo, um pequeno exemplo que eu dei aqui, e hoje você não tem mais isso aqui, a gente não consegue... É uma particularidade de poucas. Aí quando os meus parentes e eu nasci em Marilândia, lá já teve a festa da imigração italiana. Hoje não acontece mais, parou antes da pandemia mesmo. Eu acho que assim, uma festa da imigração italiana mais forte mesmo, eu acho que ainda hoje é em Santa Teresa, muito forte. Retomada. Aí a questão de Venda Nova e tal, mas eu acho que Santa Teresa, né, Tiago? Então, ainda mantém-se, graças a Deus, é uma dificuldade, como você disse, com tudo, com a pandemia, questão de recursos econômicos mesmo. Eu até citei hoje que Venda Nova iria retomar, está retomando agora e vai fazer uma festa, mesmo que menor, que a festa da polenta. Então é muito louvável que eles retomem lá. Nós temos Guaraná, que assim, ainda também mantém, assim como Santa Teresa, Venda Nova e outros aí demais, ainda aquela cultura entranhada, coisa de mais de 100 anos ainda, de como se faz uma polenta que corta na linha, sim, enfim, da taiadela, essas coisas aí, essas práticas. Isso a Itália não conhece, a Itália não sabe. Do italiano que se permite ainda falar, que só é uma língua, uma mistura entre a língua brasileira e a língua italiana, língua que se remete a mais de um século. Então esse tipo de situação a gente não pode deixar de morrer de forma alguma. Eu, de alguma maneira, também lá no nosso bar, tem um bar que completa 94 anos esse ano, não fazendo propaganda do bar, mas acho que é um dos bares mais ativos no Espírito Santo ainda. Nós vamos fazer domingo agora, que a gente retoma, depois da pandemia, é a segunda vez que a gente está fazendo, que é a cantoria italiana, é um costume dos italianos fazerem, de se reunir lá em Santa Teresa. Depois da missa. Fala o nome do bar, por favor. Domingo é o Barelite, então a gente vai fazer domingo agora. Já ficam convidados todos aí. Domingo agora a gente faz a retomada da cantoria italiana, que é um encontro, um momento de descontração, com sanfona, todos lá, assim, muito alegres, lá comendo polenta, linguiça, queijo, e cantando e homenageando, e lembrando sempre em honrar os nossos antepassados. Então isso é bacana, porque a questão do pertencimento, Marcela, está dentro de cada um de nós, de gostar de ser italiano, de fazer aquilo que o meu nono, que a minha nona fazia, enfim, de dar fruto aos demais, às próximas gerações também. Então a gente bate muito nessa tecla, a importância que é de se manter viva a cultura. E nesse caso, né, o Barelite dispensa comentários, né? Obrigado. Eu acho que para quem está acompanhando e já esteve em Santa Teresa, se você clientes, for a Santa Teresa e não for no Barelite, você não foi a Santa Teresa, em primeiro lugar, né? Isso aí é fato. E um gesto simples, mas eu tenho certeza que vai juntar muita gente. E ainda mais depois da... muitas vezes no interior a gente fala depois da reza, né? Depois da reza, exatamente. Missa, da celebração da palavra que a gente fala, né? Depois da reza, aquele encontro, e eu acho que vai ter polenta frita. Se vai. A gente tem nesse intervalo uma curiosidade pequena, que é aqueles mais de idades, mas que estão lá, às vezes, que o padre está dando um sermão muito grande, no intervalo do sermão da comunhão, ele vai lá embaixo, que o bar é colado na igreja, toma uma e sobe. Toma uma água, tá, gente? É um outro dia, eles falam assim, que eles vão molhar a palavra. Já ouviram esse termo, né? Vão lá molhar a palavra. Então isso assim é bem cultural e nos remete aí aos italianos aí, não podemos deixar isso aí morrer. Esses padres que se alongam, meu pai, tô brincando. Que bacana. Então, continuando a falar, tem um e-mail também que chegou, e eu quero que coloquem na tela também, vocês vão explicar esse e-mail, para que é. Perfeito. E esse é daí. Por favor, Jobson. Então, todas as pessoas que querem ainda, né, desejam votar, porque você só pode votar se você se inscrever até a 3 de novembro. Então, nós vamos já colocar o site aí também, você vai acessar o site, vai baixar o formulário, vai preencher o formulário, vai assinar e anexar um documento seu de identificação, ou RG, ou passaporte italiano. Se caso o seu RG for já superior a 10 anos, anexa então a sua carteira de motorista. E aí você assina, escaneia e envia pelo seu e-mail diretamente nesse e-mail aí, riodejaneiro.eleitoral@ester.it. Você fazendo isso até o dia 3 de novembro,
provavelmente depois de 4, 5 dias vai iniciar, né, a chegar na sua casa diretamente a busta italiana, o envelope. Né, para que você possa votar. E aí você dando a oportunidade a nós, a chapa 100% capixaba, com tudo que nós estamos explicando, você marca os 4 nomes, ou 3, ou 2, ou 1, importante que marque 4, mas a sua escolha todos nós entendemos, lacra e manda para o consulado. No endereço já vem tudo direitinho, inclusive já pago pelo próprio consulado. Que bom. E daqui a pouquinho a produção coloca também, eu já enviei também, o site também, italianita.com.br, aí tem /Comites, tracinho Espírito Santo e Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho também vai para o ar o site para você obter mais detalhes também. Tem rede social, Instagram? Perfeito. A gente tem assim as nossas redes sociais individuais, mas o italianita.com.br é importante, que é um site único, ali você vai encontrar todas as informações, né? Encontra as informações dos candidatos também, mas encontra principalmente a informação que nesse primeiro momento, que é a mais importante, que é realmente se habilitar ao voto. Preencher o formulário e mandar junto em anexo com um documento com foto para o e-mail que foi destinado aqui, que é o riodejaneiro.eletorale@str.it. Pois é. Os eleitos vão assumir a partir de 2022? A partir de 1º de janeiro. Né? Exatamente. Aí já tem 5 anos, né? Por 5 anos, exatamente. Agora, quando vocês colocaram também na questão meio que da presidência, poderia-se fazer uma bandeira para se levantar de que pudesse fazer uma rotatividade. A hora fica com o Rio de Janeiro, a hora com o Espírito Santo, né? Seria o sonho, né? Como se para o italiano, magari. Magari, vediamo, né? Vediamo. Se nós vencermos, digamos assim, né, com a maioria, forem os 7, né, fica mais fácil, porque entre nós colocamos uma chapa, né? Que seja eu, Lúcio, Jobson, Ana, José, quem for eleito, na realidade, se propõe um presidente, um secretário, ou se negocia com a outra chapa também, fala, olha, eu quero pegar a presidência, outra lista. E você fica com a vice, fica com o secretário, mas é importante. Seria a primeira vez que nós teríamos aí, se nós vencemos com a maioria, com 60% dos votos, nós estamos com 2 chapas só concorrendo. Se nós tivermos 60% dos votos, nós levamos os 7 candidatos. E aí é importante nesses 7 candidatos fazer essa chapa. Nós queremos a presidência. É importante. Essa é a primeira vez que o Espírito Santo teria o protagonismo, ter a maioria e ter a presidência do Comites. E aí fica importante usar essa fala do Thiago, o seguinte: a outra lista vem se apresentando em algum momento, né, com 5 nomes. Se você recebe uma publicidade via Zap, via e-mail, solicite que te mande a lista por inteiro. Porque lá você vai saber se as pessoas são do Rio de Janeiro ou não. Porque no momento que você vai votar, se você vota nessa outra lista, e lá tem 4 ou 5 nomes, você estará votando em pessoas do Rio de Janeiro. A única chance de você votar 100% nos capixaba é votar na lista de 100% capixaba. Nessa chapa. Então essa paridade é importantíssima, porque se na situação a outra lista tiver o maior número de votos, a presidência pode correr o risco de permanecer no Rio de Janeiro. Então, aqui eu preciso, de novo, a questão das ligações, que faltou dizer isso. Hoje, se você for ligar no consulado no horário estabelecido, você não liga para o Espírito Santo. Você liga para o número do Rio de Janeiro e você disputa com o Rio e o Espírito Santo, com uma única central, com uma única pessoa para atender. Muito. Então, como que pode 2 estados disputando isso? Né? Então a gente precisa trazer isso de uma forma mais clara e objetiva, em que momento o Comites, independente, né, precisa agir, ele precisa ouvir. Então, se hoje o consulado se propõe a fazer, inclusive, videochamada para a cidadania, é porque a comunidade não está sendo ouvida, ela está sendo atropelada de uma forma porque não dá paridade. Perfeito. Né? E aí volta a precisar. O que é ser cidadão italiano? Né? Então hoje, por exemplo, vamos falar da questão, se você quer fazer um mestrado, uma pós-graduação na Europa, você é tratado como europeu, você não vai pagar o custo de quem vai lá para pagar, um exemplo, 700, digamos, 900 euros, você vai pagar 150, 120. Se você hoje, como cidadão, quer ir na Itália, você quer ir na França, estudar o francês, mesmo sendo italiano, você vai ser membro da comunidade. Né? Se por uma fatalidade você precisa de uma situação da saúde, você poderá tratar lá fora. Não existe plano de saúde dentro da Itália, na Europa. Em geral. Entende? Olha que possibilidade que você tem. Então, ser cidadão hoje italiano, né, e ser brasileiro é ser cidadão do mundo. Porque aqui nós temos 2 realidades. Se você resolve ir à América, você não precisa de visto, você apresenta o passaporte italiano. Mas se você precisar ir ao Egito, você vai guardar o italiano e vai apresentar o brasileiro.
Então, onde não entra um, possibilita o outro. Então, você, na verdade, é um cidadão do mundo. E esse direito, nenhum cônsul, nenhum cômites tem o direito de retirar isso de qualquer pessoa. Porque é por sangue e nós precisamos entender isso à comunidade. Então, até para você hoje, além dos estudos, de você poder gerar a Europa, fazer toda essa realidade, tem a integração. Né? O que nós queremos fazer, o pacto de amitícia que nós estamos aí. Então, o que é o pacto de amitícia, que poderia ser, no caso do Gemilato, seria mais complicado? Nós podemos pegar a cidade de Nova Venécia, podemos pegar Santa Teresa, Jaguaré, ver de onde vem o maior fluxo de italiano, Danta Causa, e fazer que essas duas cidades sejam amigas. Troque suas culturas, suas experiências, né? Se encontre com seus antenados de uma forma dos que estão aí, né? Que descenderam. Então, só para poder concluir, para você ver a importância de permanecer, né, a presidência hoje do Cômites no Espírito Santo. Então, se você receber em sua casa, envie e-mail e tudo, solicite o restante da chapa. Né? Não leve gato com lebre, desculpa Isso a expressão. Não, 100% capixaba é a chapa que dá a possibilidade de mudar essa realidade do Cômites atual. E por falar em sonho um dia é o consulado aqui, porque como vocês colocaram, é algo hoje muito distante. Caro, por questões econômicas, difícil para você chegar até lá, valores e tudo mais. Teria que haver uma facilitação em termos de valores, a pessoa vai comprovar a partir do seu histórico, da sua família, vai levantar a documentação para que... E não pense que a pessoa quer dupla cidadania só para turismo, como o Jobson colocou. É para você estudar, é para N fatores, e é um direito de quem é descendente, né, Tiago? Perfeito, então, Marcelo. É muita coisa. Hoje, assim, nós avançamos, como o Jobson colocou mais cedo, as comunidades italianas é uma questão assim já de décadas, essa briga por melhorias nas condições. Eu até me remeto e gostaria de lembrar o nome aqui do senhor Corrado Bosco, que já foi um representante, ele é do Rio de Janeiro, foi um representante do TDE, que é um órgão superior ao Cômites, digamos assim, né? É o Comitato Generale Italiano All'Estero, e ele colocou lá na década de 90, já conhecia o Espírito Santo, gostava do Espírito Santo, e falou: gente, olha, eu vou até tentar me envolver mais, porque assim, o Espírito Santo precisa ser representado. Vocês não sabem o número de italianos que nós temos lá, e o número que está sendo assim, desassistido. Quer dizer, é muito escasso lá a questão da documentação, dos serviços consulares, enfim. Então, assim, hoje, devido a toda a questão dessa luta das comunidades, né, somada a outros fatores, nós tivemos a campanha em 2018, onde eu pude trazer aqui um candidato à época, que era o Ricardo Mello, foi candidato ao Senado, ganhou como senador, é um argentino, mas ganhou, veio aqui. Num segundo momento, ele trouxe aqui o diretor-geral dos italianos no mundo, nunca tinha vindo no Espírito Santo, chamado Luigi Vignali, que veio conhecer a realidade das comunidades aqui e que, depois de um tempo, quer dizer, todo esse somatório desses fatores, nós trouxemos uma pequena estrutura que se chama um sportello consulare, que é, tecnicamente. Num segundo momento, que pudesse vir, que através de quê? De peso político e de vontade política e de orçamento. Uma agência consular de carreira, onde eu poderia ter um cônsul. Tendo uma agência consular de carreira, que é o próximo passo, seria um consulado, já seria de grande valia para o Espírito Santo. Nós já teríamos um cônsul aqui, já teríamos um cônsul aqui, um comitês aqui, onde os recursos já ficariam aqui na comunidade. Aqui então isso já seria uma medida já a médio e a longo prazo, que Sim. nós, como comitês, poderíamos estar brigando. Que é um sonho. É um sonho da comunidade de capixaba. E é continuar lutando. Exatamente. Tranquilo. Deixa eu fazer um registro aqui. O Mário Jorge está ligado no bairro Novo Horizonte, participou com a gente também. Valeu, obrigado pelo carinho, pela audiência. Vamos fazer mais um intervalo, produção? Mais um intervalinho, eu volto já já, a parte final, mais detalhes sobre este processo e a gente vai, claro, aprendendo um pouco mais sobre a nossa bela cultura italiana. Bate-papo das 6, volta já já. Estamos de volta com o nosso bate-papo das 6. Hoje o papo são os comitês italianos. A gente está aprendendo muito com o Jobson, com o Thiago Rode, Jobson Freitas, o Thiago Rode. São candidatos, o Lúcio Spelta também está aqui. Essa chapa totalmente capixaba concorrendo para esse comitê. E é importante frisar como tudo isso começou, tem muita família envolvida, é cada sobrenome bacana, né, Thiago? Pois é, nós que somos o berço, né, como o Jobson colocou no início, da imigração italiana no Brasil. Essa epopeia se remete lá a 1874, quando as primeiras 388 famílias chegaram aqui.
E assim, com muito prazer, com muito orgulho que a gente tenta de alguma maneira manter a cultura e através, como a gente se colocando numa eleição didático-política aí, né? Diplomático-política, a gente tenta manter de alguma maneira também a parte cultural, histórica, e a gente não podia deixar de lembrar do trabalho do início, né? Como eu disse, hoje nós temos aqui um sportello consular, que é uma estrutura pequena ainda, mas nós visamos de alguma maneira melhorar, né? Buscando melhorias para o Estado do Espírito Santo ser melhor representado. Lembrar lá do seu Newton Kepp, que foi o primeiro participante, conselheiro do Comites lá na década, do final da década de 80, início dos anos 90. Então, um abraço para o seu Newton aí, família Dalla Bernardina e Kepp, que também são famílias tradicionais aí do Estado do Espírito Santo. E tenho certeza aí que, através do Carlos aí, que é um dos componentes da nossa chapa também, vão dar apoio aí à nossa chapa Italianitar em movimento, 100% capixaba. Muito bacana mesmo, tudo isso sendo colocado. Aqui no intervalo eles ficam falando italiano aqui, eu fico meio admirado aqui, né, que eu não sei quase nada, né, a minha nona não deu tempo de me ensinar muito, né, eu era novinho e ela se foi, e meu pai não, aí algumas palavras que eu não posso pronunciar no horário nem italiano, e essa aí ele falava, né. Le bestemmie. Muito. Normale. Normale. O gestual do italiano, Polemani. Né? Meu pai. Tiago, a questão de aprender a língua mesmo, a gente tem dificuldade. Se eu quiser aprender hoje, por exemplo, um curso facilitado, que eu tenha que pagar, ou que tenha um subsídio, hoje é difícil no Espírito Santo, ou eu estou enganado. Se eu estiver falando besteira, você me corrige. Vou até passar depois para os jovens, mas a realidade nossa, lá nas montanhas, digamos assim, Santa Teresa, por exemplo, é um pouco fora da curva. Nós temos nas escolas, e aí eu agradeço até ao saudoso prefeito Gilson Amaro, à época aceitou esse programa que vinha do governo do estado, a disciplina. Era o Paulo Artung, aulas nas escolas. Nós ensinamos uma aula por semana, de 1º ao 9º ano nas escolas públicas do município. Cerca de 2.500 pessoas aprendem o italiano nas escolas. Fora isso, o curso lá, o Círculo Trentino, tem uma parceria com a prefeitura e dá o curso gratuitamente, o curso adulto. São 3 anos de curso, o inicial, o intermédio e o avançado de italiano. Então, lá no município de Santa Teresa é uma particularidade. Na Grande Vitória, eu sei que você tem através da Alces e através do Centro de Língua, mas são cursos pagos. Eu não sei aqui no Norte, por exemplo, Jobson, eu queria até saber de vocês aqui como é que é a questão daqui para cima. Por isso que a importância do Comite ser eleito, porque ele representa esse anseio da comunidade, né? E a comunidade anseia pelas aulas de italiano, necessita dessas aulas de italiano. Você vê que no Rio de Janeiro você tem várias escolas, vários projetos, né? E aqui esses projetos não chegam, quando chegam são sempre, na maioria das vezes, a pagamento e tal, e alguns projetos se esbarram nas câmaras aí, legislativas, né? Então, assim, qual é o papel do Comite? Né? O que a comunidade pede? É essa aula, essa possibilidade de conhecer a cultura. Então, nós temos que levar isso diretamente à nossa representação consular e linkar isso da exigência através das suas associações às câmaras de vereadores, aos prefeitos, aos governadores, porque aqui nós estamos falando de um fator cultural presente no Estado. 60% de todo o Estado do Espírito Santo tem ascendência italiana. Sim. Então, se você vê como se desenvolveu o Rio Bananal, como se desenvolveu o São Mateus, Nova Venécia, né, o percurso que os italianos fizeram pelos quilômetros. Né, eu mesmo, o meu nono é quilômetro 23 de Santa Leocádia. Né, e todo o desbravamento que teve por Linhares e região. Então, a língua é fundamental, precisa disso daí. Infelizmente, hoje o Norte está dessa forma, né? Não temos. O que tem é muito pouco, mas vale precisar que na Grande Vitória a UFES dá esse curso e tudo. E até uma incongruência, Marcelo, só fazendo um dado a mais, porque, por exemplo, a Itália ela exige muito, às vezes. Você vai no consulado italiano, às vezes, ele quer que você fale italiano. Eu recebi até mensagem de italiano que, poxa, vocês podiam fazer a entrevista, alguma coisa de italiano. Eu falei assim, essa é a dificuldade. Porque como é que a Itália exige, às vezes, ou quando você vai à Itália, eles querem que você fale realmente italiano. Ok, perfeito. Mas e o investimento? Quer dizer, é uma incongruência. Eu gostaria que você falasse italiano, mas você não investe. Quer dizer, você não dá condições, como é que faz, né? Bacana. Gente, olha, programa bom, passa rápido. Tá terminando. Thiago Hold, muito obrigado. Jobson, muito obrigado. Por favor, Thiago. Marcelo, eu só tenho que agradecer imensamente, né, à TV Sim, a você, ao Giovanni, que abriu as portas para nós, ao Zé Maria, também agradeço muito.
Realmente é muito gratificante vir aqui, poder bater um papo com vocês que nos acompanham. Então, assim, é somente deixar o nosso recado mais uma vez. É importante a participação dos cidadãos até o dia 3 agora se habilitarem e principalmente quando receberem, efetivarem o voto aí, gente. A gente está se colocando aí como uma chapa, como dizendo, 100% capixaba, em busca de melhorias para a comunidade italiana. Então, meu grazie. Muito obrigado a todos mais uma vez. O site apareceu na tela. Jobson, Exatamente. 15 segundinhos. Quero agradecer a você, em especial também toda a diretoria da TV Sim, que nos permitiu estar aqui e dizer a todo mundo que é ítalo capixaba, não leve gato por lebre, vote na chapa 100% capixaba. Se algum momento chegar em sua casa lista que não seja integral com todos os nomes, não aceite, procure votar e dar oportunidade aos capixabas. Só assim nós conseguiríamos ter a representação necessária que o Espírito Santo merece, de fato, não ser segundo plano. Bacana demais. Somos fortes, somos descendentes italianos e somos muitos no Espírito Santo. Gente, eu agradeço pelo carinho e pela audiência do Bate-Papo das 6, fechando a semana. Domingo tem a reprise à tarde. Obrigado para você que nos acompanhou também pela Rádio Viva FM, nas redes sociais. Rede Sim, essa é da terra. Um forte abraço. Bate-Papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.